Olá, tudo bem? Meu nome é Ednei Martinez de Andrade, sou professor da disciplina de Matemática do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu estarei abordando o tema Distância entre dois pontos no plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas de duas dimensões formado por duas retas numéricas, perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. A essas retas damos o nome de eixos, para medirmos onde cada objeto está no plano. Dessa forma, a representação usual do plano utiliza um eixo horizontal, nomeado de x, e um vertical, nomeado de y. Consequentemente, cada ponto do nosso plano será dado por um par ordenado, uma dupla de números em que a ordem importa. O primeiro valor representa a coordenada do ponto no eixo x e o segundo valor representa a coordenada do ponto no eixo y. Aqui podemos entender a coordenada como o endereço do ponto, um lugar que podemos representar por um número. Para definir o sistema de coordenadas, diremos que a intersecção dos eixos x e y será a origem do plano, que será atribuída ao ponto 0,0. Além disso, diremos que os pontos à direita da origem terão valores positivos para a coordenada x, disposto de forma crescente. Enquanto isso, os pontos à esquerda da origem terão valores negativos para a mesma coordenada, dispostos de forma decrescente. Para cá, para a direita x, para a esquerda positivo, né? E para a esquerda negativo. Alongamente, diremos que os pontos acima da origem terão valores positivos para a coordenada y, dispostos de forma crescente, enquanto os valores abaixo terão os valores negativos para a mesma coordenada, dispostos de forma decrescente. Como achar os pontos no plano cartesiano? Encontramos pontos no plano cartesiano identificando os números que compõem as coordenadas x, y do ponto e marcando no plano cartesiano. Acompanhe a seguir um exemplo em que identificamos pontos e calculamos a distância entre eles. Dados os pontos A igual a mais 4 menos 2 e B igual a menos 6 mais 3, identifique esses pontos no plano cartesiano e em seguida calcule a sua distância. O A é 4 e y menos 2. Então traçamos aqui a reta. Menos 6 para x, mais 3 para y. Localizamos as duas retas. Calculando a distância entre os pontos A mais 4, menos 2, e B menos 6 mais 3. B está aqui no menos 6, né, mais 3, e 4 menos 2. XA é igual, do ponto A, né? 4 menos 2, e ponto B igual a menos 6 mais 3. Vamos transformar a distância, né? B aqui vale quanto? Vale 6, né? Menos 6. Aqui é o A, XA vale quanto? Mais 4. YB vale mais 3. YA vale menos 2. Ok, colocamos todos os números na fórmula e vamos simplificá-la. Menos com menos, com mais aqui, mais com menos vai dar menos, então ficou menos 6 menos 4 ao quadrado, mais 3, mais menos com menos, né, vai dar 2. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. 5 ao quadrado vai dar 25. 125, né, passou de 100 mais 25 ao quadrado, 5 raiz de 5 ao quadrado. Ou a distância aqui ficou 11.180. Está vendo como é tranquilo tendo as fórmulas e usando o plano cartesiano? Calculando a distância entre os pontos, mais 4 menos 2, né?
Aplicações. O plano cartesiano é amplamente utilizado em diversas áreas como física, engenharia, economia, ciências sociais e, é claro, matemática. Ele é uma ferramenta poderosa para visualizar e entender relações entre variáveis e resolver problemas matemáticos e científicos. Em resumo, o plano cartesiano é uma representação gráfica importante, que fornece uma visão clara e precisa de pontos, funções e relações entre variáveis. No espaço bidimensional, sua simplicidade e eficácia tornam-se uma ferramenta essencial em vários campos da matemática e além dela. Essa imagem aqui, a gente colocou um traçado aqui só para marcar como pode ser usado, né, o plano cartesiano. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente colocou o ponto A. E em Guarapari colocamos ponto B, para calcular essa distância. Vamos pensar que essas distâncias seriam essas. Para facilitar o entendimento, vamos calcular a distância entre os dois pontos dados. A, 1,2 e B, 4,3. O primeiro passo é localizá-los no plano cartesiano. Então A igual a 1, né? E o Y é igual a 2. B é igual a 4 e o Y é igual a 3. Agora que localizando os pontos, podemos desenhar um triângulo retângulo. Analisando o triângulo retângulo desenhado, a distância entre os pontos A e B é justamente a medida da hipotenusa e as medidas dos catetos. Basta verificar as coordenadas e subtrair. Ó, BP. BP é igual a 3, né? Menos 2, que é igual a 1. Cateto AP. AP é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Finalizando, vamos utilizar o famoso teorema de Pitágoras. AB ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 1 mais 9. AB ao quadrado é igual a 10. AB é igual a raiz de 10. Daí a distância entre os pontos A, 1,2 e B, 4,3 é a raiz de 10. O plano cartesiano nos ensina a entender as coordenadas de pontos no espaço bidimensional. Isso é útil em várias situações cotidianas, como navegar com mapas, localizar endereços em sistemas de GPS e até mesmo seguir coordenadas para encontrar um lugar específico em um parque ou evento. Em resumo, aprender sobre o plano cartesiano é muito mais do que apenas uma habilidade matemática abstrata. É uma ferramenta prática que pode nos auxiliar em várias situações do nosso dia a dia, tornando-nos mais hábeis em resolver problemas, comunicar informações de maneira visual e entender as relações entre variáveis em diferentes contextos. Portanto, o conhecimento do plano cartesiano é valioso e tem aplicações reais em toda a nossa vida diária. Aqui, como a gente colocou GPS. GPS, a gente lembra do Waze, a gente lembra do Uber, né, quando a gente calcula uma distância, né, do destino, né, até o local de partida. É 2 pontos, né, A e B. Na vida prática, o plano cartesiano também é muito útil, por suas capacidades de fornecer uma representação do espaço. O sistema cartesiano é fundamental, por exemplo, na arquitetura e na construção civil, já que é usado como base para a elaboração da planta de casa e edifício. O sistema GPS é muito usado hoje em dia na navegação, na aviação e mesmo nos deslocamentos diários de indivíduos. Tem como base o sistema cartesiano de coordenadas. A partir de um ponto, qualquer usuário é possível determinar suas coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. Num sistema cartesiano tridimensional x, y, z. Para isso são necessários satélites e uma estação terrestre. Com esse vídeo sobre esse plano cartesiano, eu finalizo. Eu espero que tenham gostado. Aqui eu quis abordar um pouco o plano cartesiano, que hoje em dia é usado muito no nosso dia a dia, né? E eu questionei aqui o negócio do Uber, questionei planos arquitetônicos, né? Construção de prédios, edifícios, casas, né? Ele é muito usado. Então, eu espero que nas explicações dos exercícios passados aqui, deu para você entender como que é feito
a representação no gráfico, como você consegue tirar esse resultado. Eu espero que tenha gostado e muito obrigado. O objetivo do projeto é desenvolver um programa computacional que permita aos usuários calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, utilizar a programação para automatizar o cálculo da distância, tornando o processo eficiente e preciso, e incorporar conceitos matemáticos na lógica do programa para demonstrar a aplicação prática. Descrição do projeto. O projeto de distância entre dois pontos é uma ferramenta que permite calcular aos usuários a distância euclidiana entre dois pontos no plano cartesiano. A aplicação receberá as coordenadas dos dois pontos x1, y1, x2 e y2 como entrada e fornecerá os resultados da distância entre eles. Além disso, o programa também explicará o processo de cálculo passo a passo, tornando o projeto educativo e intuitivo. Público-alvo: estudantes de matemática interessados em aprender com os conceitos matemáticos. Pode ser aplicado em programas computacionais. Estudantes de informática que desejam aprimorar suas habilidades de programa através de um projeto prático. Professores de matemática e informática interessados em utilizar o programa como uma ferramenta educativa. Etapas do projeto. Fase de preparação. Análise e planejamento. Definidos os objetivos específicos do programa, os requisitos do programa e a escolha da linguagem de programação. Planejar a interface do programa, definindo como os usuários inserirão as coordenadas e visualizarão os resultados. Fase de desenvolvimento. Desenvolvimento da interface, criar a interface gráfica onde os usuários poderão inserir as coordenadas dos dois pontos. Implementação da lógica. Escrever o código para calcular a distância entre dois pontos usando a forma euclidiana. Exibição de resultados. Entregar o cálculo à interface exibindo os resultados de forma clara. Explicação passo a passo. Desenvolver a lógica que apresentará a explicação passo a passo do cálculo. Fase de testes. Testes de funcionalidade. Realizar testes para verificar a precisão dos cálculos e a correta exibição dos resultados. Testes e usabilidade. Conduzir testes com usuários para garantir que a interface seja intuitiva e fácil de usar. Fase de ajuste de correção. Realizar ajustes com base nos feedbacks dos testes e corrigir quaisquer problemas identificados. Fase 10. Implementação de recursos adicionais. Adicionar opções de unidades de medida e formatos de exibição. Polimento final. Realizar os ajustes finais na interface, garantindo um design coeso e atraente. Documentação. Preparar a documentação do programa, incluindo instruções de uso e detalhes da fórmula de cálculo. Responsáveis do projeto. Professor de matemática, responsável por orientar a aplicação correta da fórmula de distância e garantir que a explicação passo a passo seja clara e educativa. Professor de informática, responsável pelo desenvolvimento do código, do programa, implementação das funcionalidades e garantia da eficiência do cálculo. Testadores, responsável por conduzir testes de funcionalidade e usabilidade, identificando erros e fornecendo feedback. Coordenador do projeto, responsável pela gestão geral do projeto, assegurando que etapas sejam cumpridas no prazo e de acordo com os requisitos. Benefícios esperados. Fornecer uma ferramenta computacional eficiente e educativa para cálculos de distância. Promover a compreensão prática da fórmula de distância e sua aplicação em um programa. Oferecer uma solução prática para a resolução de problemas matemáticos do mundo real, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades de programação. Aqui, como a gente pode ver aqui, o professor de matemática será responsável por orientar a aplicação correta da fórmula da distância e garantir que a explicação passo a passo seja clara e educativa. Com isso, será bem elaborada essa aula. Esse projeto de matemática para os alunos será como se diz, um projeto assim que vai abrir a mente do aluno, né? E para ele ver as fórmulas, né? Entender as fórmulas por trás da programação e ele ter um interesse a mais, né? Em estar aprendendo, né? Ter um interesse
surgindo novas ideias, surgindo novas fórmulas, né, que ele possa propor para o grupo, né, vai ter uma discussão entre eles, vai ser bem legal. O laboratório de informática com o professor de matemática junto, será uma aula bem interessante, mas com organização, né? Vimos aqui que a gente aqui colocou até um coordenador do projeto, né? Pegou um aluno, deixou como coordenador do projeto, né? Responsável pela gestão geral do projeto. Assegurar que todas as etapas sejam cumpridas no prazo, né? Para ter uma organização. Tá bom? Espero que tenham gostado e eu tentei ser breve, mas como um programa bem elaborado, esse de cálculos de 2 pontos, você vê que é vários cálculos, né? Mas está aqui o descritivo passo a passo e eu espero que tenham gostado e até mais. Obrigado.